Pai, muito obrigado por aquilo que o Senhor fez até este momento, Deus. Percebemos a Tua boa mão, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu cuidado sobre tudo que experimentamos até este momento. E pedimos que agora, quando vamos nos debruçar, olhar para as Sagradas Escrituras, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor derrame da Tua graça, do Teu amor, para que possamos compreender, ó Deus, da Tua bondade, para que possamos nos comprometer com a Tua missão. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia, ou me acompanhe na leitura de Marcos capítulo 14, a partir do verso de número 12. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Onde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então, ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Entrem na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram e entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: Com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: É um dos 12. Alguém que come comigo no mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem, isso é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos seus discípulos e todos beberam. E lhes disse: Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Uma das experiências mais marcantes que uma pessoa pode ter na sua vida, uma das experiências mais traumáticas que um ser humano pode ter é a traição. É a traição. Se você já passou por isso, você sabe do que eu estou falando. Isso cria uma marca profunda no coração. No coração. E eu não estou falando somente aqui da traição que acontece dentro da esfera do casamento. Não estou falando somente deste tipo de traição. Eu estou falando de todo tipo de traição, aonde nós amamos a pessoa, nós derramamos da nossa vida sobre a vida de alguém. Nós derramamos a nossa vida, nós abençoamos, nós investimos. A palavra certa é essa. Nós investimos o nosso tempo, nós investimos os nossos recursos, nós investimos as nossas emoções. Até mesmo os nossos sonhos, nossos desejos. Nós investimos tudo isso sobre a vida de algumas pessoas ao nosso redor, ao longo da nossa história. E quando você é traído por essa pessoa, seja na esfera do casamento, seja entre amigos, pais e filhos, parentes, isso causa uma ferida profunda em você. Talvez nunca mais
curável, no sentido pleno da palavra cura. Porque o sentido pleno da palavra cura é a eliminação do problema. O sentido pleno da palavra cura é essa. Quando você olha os evangelhos, você vê que Cristo Jesus curou o cego e ele não é mais cego. Aquilo foi sanado. Talvez criem marcas. Marcas e cicatrizes que você sempre se lembrará delas. Talvez uma das marcas mais profundas que a traição crie no nosso coração, essa experiência, cria no nosso coração é o sentimento de rejeição. Você foi amado, ou melhor, você amou alguém e este alguém te rejeitou. Te rejeitou por outra pessoa, te rejeitou por outros projetos, outras coisas. O fato é que você foi rejeitado, que você foi excluído, que você foi deixado. Ser deixado é duro. Ser excluído é duro. Esse é o contexto do texto que nós acabamos de ler. Uma das cerimônias, uma das imagens mais significativas do Evangelho, a ceia. Nós vamos celebrar isso daqui a pouco. Daqui a pouco vamos, de novo, encenar, como diz os teólogos reformados, o grande drama da salvação. Nós vamos encenar, reviver, relembrar o quê? Este último momento. Mas qual é o contexto deste último momento? Ele não é um contexto festivo, apesar deles estarem na Páscoa. A Páscoa, tanto para o judeu quanto para nós cristãos, é um dos eventos mais significativos, o evento mais importante da história. É na Páscoa que nós lembramos e somos lembrados do amor de Deus. Os judeus também. Eles eram escravos no Egito. Eles estavam subjugados. Mas Deus, em amor e graça, os libertou. Deus operou grandes milagres para que o povo judeu fosse livre do jugo egípcio. No entanto, nós cristãos também entendemos assim. Entendemos que Deus, de maneira poderosa, nos libertou do jugo e do escravo, do pecado, do pecado. Deus, em Cristo Jesus, nos reconectou. Nos amou de tal maneira, de maneira tão profunda, que o relacionamento que estava quebrado pelo pecado, em Cristo Jesus, foi restaurado. A Páscoa, para nós, cristãos, para o povo judeu, é o êxodo. O momento de libertação. Somos libertos, nós cristãos, do jugo do pecado. Somos libertos do medo da morte. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: aonde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está, ó morte, a tua vitória? A tua vitória foi tragada, foi aniquilada, foi eliminada. Pelo quê? Pelo sangue de Cristo Jesus. A Páscoa tem esse sentimento de libertação e de alegria, e nós celebramos ela. Mas espera lá. Qual é o contexto do texto? Não é de celebração. O contexto por trás do texto é de traição. É de traição. É de dor. É de ser abandonado. É de ser deixado. E eu sei, talvez você está pensando assim:
hoje é o dia de pregar sobre Judas. Mas não. O texto não fala exclusivamente de Judas, se você percebeu. Judas não é no Evangelho de Marcos, ao qual nós estamos estudando. Judas, nesse sentido, é um personagem periférico. Porque vocês precisam se lembrar de algo que nós estamos falando domingo após domingo ao estudarmos o Evangelho de Marcos. Marcos tem um objetivo claro ao escrever o seu Evangelho. Marcos está formando uma comunidade de discípulos. Esse é o objetivo de Marcos. E ao formar uma comunidade de discípulos, Marcos está nos desafiando e nos perguntando o tempo todo, nos confrontando o tempo todo. Quem é você nesse texto? No texto que nós lemos, quem é você? Aonde você se colocaria? Bom, deixa eu voltar aqui à argumentação que eu comecei. Não existe nada mais difícil do que você ser traído. Então a pergunta aqui é como nós podemos passar pela traição? Porque eu gostaria de lembrar aqui do meu autor preferido depois dos autores bíblicos das Sagradas Escrituras. Porque eu falo assim, o meu autor preferido, todo mundo pensa que eu amo mais o autor que eu vou citar agora do que as Sagradas Escrituras. Então, deixa eu corrigir aqui para você não falar aquilo que eu não falei. Para você deduzir aquilo que eu não disse. O meu autor preferido, depois dos autores da Sagrada Escritura, ou depois do autor das Sagradas Escrituras, que é o Espírito Santo, aquele que inspirou todos os homens que escreveram, que foram usados para escrever as Sagradas Escrituras. C.S. Lewis. C.S. Lewis, no seu livro Os Quatro Amores, ele diz o seguinte: se você amar alguém, se você derramar a sua vida sobre alguém, você terá o seu coração quebrado. É inevitável. É inevitável. Não tem como você amar alguém e sair ileso dessa relação. Ileso dessa relação. Não tem como você amar alguém, derramar o seu coração sobre a vida de uma pessoa, derramar as suas emoções, investir os seus recursos e sair ileso. Se você é pai, você sabe disso. Você sabe disso. Você sabe disso. Nós, pais, não sei se fazemos o certo ou o errado, não estou julgando isso agora, derramamos, e muitas vezes em demasia, o nosso coração, as nossas emoções e os nossos recursos sobre a vida dos nossos filhos. Mas chega um momento da vida, escuta você que é filho, você que ainda é filho que não está casado, porque você casou, você saiu você continua sendo filho, mas só nominalmente. Tá? Você que está filho, mora na casa do pai, chega final de semana, você pede, pai, me dá o dinheiro aí para ir no cinema. Então, você, filho, nesse sentido da palavra. Você, filho, tem a oportunidade de ver o seu pai derramando a sua vida, o seu coração e as suas emoções sobre você. Mas em determinado momento da história, você ganha uma coisa chamada o quê? Autonomia. Daí você só precisa do seu pai no momento que você olha para ele e diz, pai, eu preciso de um dinheiro aí para o cinema, para comer um McDonald's, para comer um Big Mac, pai. Daí o seu pai serve, mas nas outras coisas, você que já é autônomo nas suas decisões,
você já não ouve mais o seu pai. Você já sabe mais do que o seu pai. Você não viveu a metade da vida do seu pai. Você não teve 1/3 das experiências que o seu pai teve. Mas você, bonitão, você, bonitão, já sabe tudo. Já conhece tudo. Não ouvir, deixa eu te dizer uma coisa. Não ouvir também é uma traição. Sabiam disso? Não ouvir também, em certo sentido, é uma traição emocional. Então eu sei que tem pais que falam assim, não faça isso. Não faça. E eu sei que eu não estou nessa fase, louvado seja o Senhor por isso. Ainda. Mas vai chegar. Já estou orando e amarrando os demônios dessa fase. Mas vai chegar. E a gente vai ter que perseverar com fé. Mas, filho, sabe uma coisa. Não honrar o pai e mãe, ouvindo pai e mãe, também é uma traição. Porque existem vários níveis de traição. Existe traição física, existe traição emocional, existe traição financeira, até mesmo intelectual. Deixa, então, eu dar alguns princípios. E eu prometo que serei rápido. Alguns princípios, para que diante das dificuldades e das lutas de amar alguém, derramar o seu coração sobre a vida de alguém, como Jesus fez com esses 12 discípulos, você não amargue o seu coração. Porque diante da traição existe um grande problema. Aquilo que o apóstolo Paulo vai falar em uma das suas cartas. O seu coração criar raiz de amargura. E no momento que o seu coração cria raiz de amargura, um câncer emocional está instalado em você. E se você não extirpar, não cortar, não operar de maneira cirúrgica, este câncer irá crescer. E o seu coração será um coração amargurado. Amargurado. E vai afetar não somente o seu relacionamento com as pessoas, afetará tudo na sua vida. Bom, princípio. Primeiro, Jesus não foi vítima das circunstâncias. Ele orquestrou cada evento que o levou à cruz. Jesus, nunca Jesus se olhou como vítima das circunstâncias. E aqui está uma das coisas que muitas vezes eu e você nos olhamos. Diante de uma situação complicada, aonde o nosso coração é ferido, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Nos vitimizarmos. Nos vitimizamos. Colocamos a culpa, terceirizamos a dor. E eu não estou dizendo que você talvez não seja vítima. Você até pode ser vítima. No entanto, como você encara faz toda a diferença. Perceba o que o texto bíblico nos diz. Entrando na cidade, um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Tem uma coisa interessante aqui. Não existia a possibilidade de um homem carregar um pote de água naquela época na Palestina. Geralmente isso era feito por mulheres. Mas Jesus, ele dá algo muito específico do que vai acontecer.
Perceba, Jesus ele coloca uma situação muito específica do que vai acontecer. Por quê? Porque algumas pessoas, quando leem essa história, pensam: Jesus provavelmente conhecia o homem e o dono da casa. Mas perceba que não há situações, não são situações genéricas e amplas. Jesus diz aos seus discípulos que eles vão entrar na cidade, e ao entrarem na cidade, vão encontrar um homem carregando um pote de água. E Jesus olha para os seus discípulos e diz: quando vocês o encontrarem, vocês o seguem. E digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes? No qual poderia comer a Páscoa com seus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada, e pronto. Façam ali os preparativos para nós. Agora perceba o verso de número 16. Os discípulos se retiraram e entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Surpreendentemente, o versículo 16 nos diz que os discípulos encontraram tudo como Jesus tinha dito. Jesus poderia conhecer o homem carregando a água ou o dono da casa, sim, mas Jesus não sabia dos detalhes específicos. Não tinha como Jesus saber dos detalhes específicos. E o que isso, então, nos mostra? O que isso, então, nos diz? Que nos leva a não nos vitimizarmos das situações que nós estamos passando. Deus, em sua graça e misericórdia, conhece todos os detalhes da sua vida. Todos. Todos. Deus, em sua graça e misericórdia, não abandona vocês ou você nos detalhes. Muitas vezes, nós pensamos, nós imaginamos que Deus está simplesmente nos bons detalhes da nossa vida, não é verdade? Nós pensamos isso. Nós construímos isso. Nós vemos essa ideia de que não, se aquilo foi bom que aconteceu, se algo bom aconteceu na nossa vida, se algo bom aconteceu, então isso é de Deus. Mas se aquilo que não é bom acontece em nós, de quem é a culpa? De quem é a culpa? Se você é de um ramo mais carismático da igreja evangélica brasileira, você provavelmente vai dizer: é do diabo. A culpa é do diabo. A culpa é do diabo. Afinal de contas, o diabo milita contra o nosso bem-estar, contra a nossa prosperidade. Se algo bom não aconteceu na sua vida, você primeiro pode culpar o diabo. Mas em segundo lugar, você vai olhar para a sua vida e falar assim: não, realmente, eu estou devendo alguma coisa para Deus, e Deus então permitiu que algo de ruim acontecesse comigo. Eu estou devendo, eu estou em falta com Deus. Eu estou em falta com Deus porque eu não entreguei os meus dízimos, eu estou em falta com Deus porque eu não li a palavra, eu estou em falta com Deus porque não amei o meu irmão como a mim mesmo, eu estou em falta com Deus porque eu quebrei alguma das leis que está na palavra de Deus, e então eu estou em falta. Logo, Deus estando em falta, Deus está o quê? Me corrigindo. Deus está me corrigindo. Ele está lá na eternidade se divertindo com a minha vida aqui e me corrigindo. Mas perceba uma coisa. Quando você lê as Sagradas Escrituras com mais amplitude, você percebe que Deus não está te corrigindo. Você percebe que Deus, que o inimigo das nossas almas não é tão autônomo assim como a gente pensa. Por exemplo, Jó. O livro de Jó. Jó é um cara bom para ser lido. Um bom livro para ser lido. Meio complicado no meio dele, eu concordo com você, se você já tentou ler Jó. No entanto, o começo de Jó
nos dá uma visão clara da soberania e do cuidado de Deus com todos os detalhes da nossa vida. Não estava Deus ausente dos detalhes da vida de Jó, mesmo esses detalhes sendo o quê? Maus. Se você olha para o livro de Jó, e logo no começo você vai perceber que Jó era um homem comprometido com a palavra de Deus. Jó era um homem comprometido com o próprio Deus. Se você lê o livro de Jó, você vai perceber que Jó, ele sacrificava, ou ele se preocupava, ele era um verdadeiro sacerdote do lar. Nós podemos dizer assim, Jó era um sacerdote do lar, um exemplo como pai. E por que você fala assim, Wellington, que Jó era um exemplo como pai? Jó, ele sacrificava. Jó, ele adorava a Deus pelos próprios filhos. Pensando o seguinte, olha, talvez o meu filho cometeu algum pecado, quebrou alguma lei do Senhor, então, eu vou sacrificar no nome dele para que ele tenha paz. Eu vou cuidar da espiritualidade do meu filho. Jó tinha essa preocupação com seus filhos. No entanto, apesar de toda essa preocupação que Jó tinha com seus filhos, o que houve com ele? Apesar do próprio Deus olhar para Jó, o próprio Deus, na eternidade, olha para Jó e diz, este homem é íntegro. O que Deus permitiu que acontecesse na vida de Jó? O que Deus permitiu? Eu sei, esse texto é desconfortável para a gente, porque esse texto mexe com o nosso imaginário evangélico brasileiro. Mas diz o texto bíblico que Deus permitiu que Jó fosse assaltado pelo inimigo das nossas almas. Diz mais ainda, que o diabo, para tocar na vida de Jó, ele precisa se apresentar na presença do Deus, Criador dos céus e da terra, e pedir isso. Isso não é confortável para a gente. Porque nós vivemos em um dualismo, em um maniqueísmo tremendo. E dualismo e maniqueísmo não tem espaço para a soberania de Deus. Dualismo e maniqueísmo trata você como uma vítima. E não como alguém que está sendo cuidado o tempo todo pelo Senhor, porque aqui está a diferença daqueles que creem na soberania plena de Deus. Na soberania plena de Deus. Deus está cuidando da minha vida em todos os detalhes. Em todos os detalhes. Deus está olhando para as minhas decisões. Deus está olhando para os meus caminhos. E ao olhar para as minhas decisões e para os meus caminhos, Deus está me corrigindo, me abençoando, abrindo portas, fechando portas, mas Deus está no controle de todas as coisas. E todas essas coisas é para o bem e glória dele mesmo. E aqui está uma outra coisa que nos parece muito difícil para nós. Por quê? Porque tudo que acontece na nossa vida, nós achamos que é para o bem de quem? Todas as coisas boas que acontecem na nossa vida, nós achamos que é para o bem de quem? Vamos? Nosso. Mas isso é o que a Bíblia ensina? Todas as coisas boas que acontecem na nossa vida é para o bem e para a glória e para o nome de quem? Senhor. Mas nós insistimos
no nosso coração e na nossa natureza pecaminosa, a achar que o bem que Deus nos fez é para a nossa glória. Perceberam? O bem que Deus me faz é assim, calma aí. Deixa eu parar aqui e acalmar o seu coração, porque agora você está aí em crise. O bem que Deus te faz é porque Ele te ama também. Tá bom? Tem gente que fala assim, ai, meu Deus. Tá bom, então, deixa eu te dizer, isso é uma verdade, mas isso não é toda a verdade. Ok? Isso não é toda a verdade. Deus faz coisas boas para você, porque Ele é um Pai amoroso e te ama. Mas isso não é toda a verdade. A verdade plena é que Deus faz coisas boas para você porque Ele é um Pai que te ama, mas que Ele deseja ser glorificado através da sua vida. Essa é a verdade toda. E muitas vezes, dentro das nossas comunidades, nós escondemos a melhor parte da verdade. Qual é a melhor parte da verdade? Que Deus nos ama? Não. A melhor parte da verdade não é que Deus nos ama. A melhor parte da verdade é que Deus será glorificado através das nossas vidas. Através das nossas vidas, Deus será glorificado. Então deixa eu te perguntar. Você deve se olhar como vítima? Você deve se olhar como vítima? Sim ou não? Não. Porque, como diz Calvino, Deus está como um grande autor da história, orquestrando todos os fatos na vida dos seus discípulos. Uma segunda realidade que nós podemos ver no texto é essa, como Jesus, não se deixe surpreender pela maldade humana. Por que nós nos tornamos muitas vezes vítimas? Porque, na maioria das vezes, nós nos deixamos surpreender pela maldade humana, pelo pecado. Nós olhamos para uma pessoa e nós olhamos para essa pessoa como se ela estivesse num pedestal. Há uns meses atrás, eu ajudei um casal, não aqui lá de Campinas, que pediu a minha ajuda sobre uma das situações mais terríveis que pode acontecer no casamento, o adultério. E ao conversar com uma das partes, eu percebi exatamente isso. Uma das partes olhava para a outra pessoa não como alguém normal, não como alguém que é capaz de pecar, de errar, de falhar, mas como alguém que está acima do bem e do mal. Como alguém que seria, não, essa pessoa é muito íntegra. Nós somos íntegros. Nós precisamos ser íntegros. Mas a nossa integridade tem uma falha. Tem uma rachadura que se chama o quê? Pecado. E ela precisa ser contida. Ela precisa ser cuidada. Porque a partir do momento que você não cuida desta falha, desta rachadura no seu caráter, porque todos nós aqui, até você que se acha bonitinho e acima da média, deixa eu te dizer uma coisa, você tem uma falha no seu caráter. Você tem uma rachadura no seu caráter. Eu sei, talvez eu esteja te ofendendo e não sendo politicamente correto, mas eu preciso lidar com a verdade neste momento. Eu também tenho. Se eu não cuidar, se eu não colocar as minhas falhas aos pés da cruz e pedir misericórdia ao Santo Espírito para lidar com as minhas falhas, elas vão se tornar públicas e vão envergonhar o nome de Cristo. E vão machucar pessoas. Essa é a verdade sobre nós. Então perceba,
Nós não devemos nos surpreender com a maldade das pessoas. Então, disse Jesus: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Alguém que está comendo comigo. Perceba, Jesus, ele não tem meias palavras. E o texto de Marcos aqui, então, nos mostra uma realidade. Provavelmente, nessa ceia, nesta primeira ceia, que depois nós vamos chamar da última ceia de Jesus, mas essa aqui é a primeira que nós estamos estudando. Esta primeira ceia não estava somente os 12 discípulos, porque, perceba, afirmou Jesus, versículo de número 20, é um dos 12. Provavelmente naquela sala tinha um grupo maior de discípulos. E daí Jesus olha para aquela comunidade de discípulos e diz: um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me trair. Perceba os detalhes. Um por um, começou o quê? A dizer: não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. A NVI traduz isso como uma exclamação. Com certeza, não sou eu. Mas veja, a exclamação pode ser traduzida como uma pergunta. Sou eu? Na incerteza de nossos sentimentos, nunca devemos duvidar da profundidade da nossa depravação. Os nossos sentimentos e o nosso coração é incerto. O profeta Jeremias vai dizer que não existe nada mais doente do que o nosso coração. Não existe nada mais doente do que o nosso coração. E que o nosso coração precisa ser curado. Os nossos sentimentos são incertos. Ou não são? Já percebeu que os nossos sentimentos são uma montanha russa? Já? Eu não sei vocês, mas tem dia que eu amo algumas pessoas e horas depois eu detesto as mesmas pessoas. Só a minha esposa isso não acontece. E digam para ela, tá bom? Você sai daqui e você diz isso para ela. Os nossos sentimentos, eles são essa montanha russa. O nosso coração é essa montanha russa. Então, perceba, na incerteza dos nossos sentimentos, os nossos sentimentos não são certos. Agora, o que a nossa cultura diz? A nossa cultura diz para você confiar em quê? No seu sentimento. Não, confia no seu sentimento. Confia naquilo que você está sentindo. Porque vai dar bom. Vai dar certo. Se você confiar nos seus sentimentos, confia. Vou dar uma de coach agora. Confia no seu feeling. Confie no seu feeling. Porque vai dar bom. Porque você aí vai prosperar. Perceba, a maioria das pessoas que chegam à minha sala, ao meu aconselhamento, dizendo assim: ah, pastor, eu quero me divorciar da minha esposa. E você pergunta assim: mas aconteceu alguma coisa grave? Não, pastor, eu simplesmente não sinto mais. Não estou sentindo mais. Eu já contei isso para vocês, mas eu tenho horror. Eu já vou dizer assim, porque daí nenhum jovem mais chega perto de mim com essa história. Eu tenho horror do jovenzinho que chega assim e diz: ai, pastor, estou sentindo no coração de que eu devo namorar a Joaninha. Deus falou ao meu coração. Estou sentindo. Tem algo aqui. Eu penso assim, olho e falo assim: isso aí é hormônio. Esse negócio que você está sentindo aí não tem nada a ver com Deus. Tem nada a ver com Deus. Tem nada. Mas beleza. Está sentindo. Daí vai lá,
faz a corte, não muito bem uma corte, namora a Joaninha. Daí começa a namorar, meses depois, bate na minha porta. Pastor, preciso de aconselhamento. Fala, vai casar, né? Porque Deus falou, quando Deus fala, Deus não erra. Ou erra. Nas Sagradas Escrituras, quando Deus fala, não erra. Não erra. Deus falou pro cara. Daí, de repente, ele fala, não, pastor, você não sabe. Deus falou comigo. E eu falo, falou o quê? Para eu acabar. Estou sentindo no meu coração que eu preciso acabar. Miserável. Mas não é assim que é as coisas? Eu fico com dó de quem ouve. Você tem que dizer para a menina que Deus falou errado com você. Ou para o menino que Deus errou. Dessa vez falhou. Falhou. Gente, são os nossos sentimentos que nos traem. E muitas vezes nós terceirizamos isso para Deus, mas é os nossos sentimentos. É as nossas emoções. Isso acontece no relacionamento, isso acontece com carreira, com vocação, mas é o seu sentimento. É o seu sentimento. E você não subestima. O seu sentimento é mau. O seu sentimento é mau. Se você faz assim com uma pessoa, você está defraudando esta pessoa. Você está defraudando essa pessoa. E você está envergonhando o nome de Deus. Por quê? Porque Deus não erra. E seja ele em qualquer área da sua vida. Então perceba, Jesus ele não tem essa expectativa. Ele não tem essa expectativa de que as pessoas são plenas. E perceba, nós olhamos muitas vezes, nós percebemos que Judas traiu Jesus por ganância. Seja ela motivada pelo desejo de dinheiro ou pelo poder. Muitas vezes, os teólogos não sabem adequar qual tipo de ganância Judas tinha. Porque Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, que é uma expressão horrenda, porque é uma expressão de um escravo, que é um valor de um escravo. Então, os comentaristas olham para a traição de Judas e não sabem se ele era ganancioso ou burro demais, porque vendeu Jesus de maneira muito barata aos chefes dos sacerdotes, ou se ele estava a fim de poder, de se tornar alguém do sinédrio. Mas Judas traiu Jesus. Mas ao olhar o evangelho, você percebe que os discípulos também traíram Jesus. Ao olhar o evangelho e os acontecimentos posteriores à última ceia, você vai perceber que alguns dos discípulos abandonaram Jesus. Fugiram. No Monte das Oliveiras, enquanto Jesus está orando, o que os discípulos estão fazendo? Dormindo. Porque os seus olhos, diz a tradução no original, porque os seus olhos são pesados, porque os seus olhos são fracos. Os discípulos que não aguentam orar com Jesus, também o traem. Também o traem. Porque eles preferem o conforto do sono, a labuta do Cristo. Mas também nós não somos assim, nós não preferimos o conforto do nosso sono ao trabalho, à missão do Evangelho. E Pedro? Pedro, aquele que vai dizer, mais para frente nós vamos chegar lá, mas Pedro vai dizer, Senhor, eu aqui nunca vou te abandonar. Esses vagabundos aí vão te abandonar. Pode perceber, olha esse João aí. Esse João, o apóstolo do amor. É muito amorzinho para pouca força. Eu não. Eu sou Pedro.
que Pedro faz diante da covardia? Pedro é covarde. Diante do questionamento dos estranhos, Pedro nega a Jesus. Nos evangelhos, em um dos textos, uma das pessoas que questiona Pedro diz: olha, você se veste como ele, você anda como ele, você parece como um deles. O que ele diz? Não sou. E começa a praguejar, a blasfemar. Um covarde. Quantas vezes nós não somos como Pedro? Covardes. Covardes no nosso testemunho. No momento crucial, onde as pessoas perguntam quem de fato nós somos, e ao invés de nós dissermos, e de nós escancararmos e colocarmos no nosso peito, nós nos escondemos, covardes. Covardes, porque nós não queremos ser julgados pela multidão. Nós não queremos. Nós preferimos o conforto do nosso sono, nós preferimos o esconderijo. A pergunta é, será que nós não somos como Judas também? Porque é isso que o texto, lembra que eu falei para vocês que o texto faz uma pergunta para a gente? Será que nós não somos assim também? Não subestime a maldade humana. Não subestime a sua maldade. A sua maldade. Não subestime. Terceiro princípio que o texto me mostra é esse. Em Jesus, Deus afirma uma aliança perfeita com pessoas imperfeitas. Por Cristo saber que Deus está no controle de todas as coisas e não se fazer de vítima, ele continua a sua jornada. Por Cristo não subestimar a maldade das pessoas, ele é capaz de firmar uma aliança com pessoas imperfeitas. Então deixa eu dizer para você, principalmente você que é casado e você aí que está querendo entrar no casamento, e você que está orando para arrumar alguém para casar, saiba de uma coisa. Você vai fazer uma aliança com uma pessoa imperfeita. Toda aliança é perfeita. Toda aliança é perfeita. Porque em toda aliança você não vê nem o fim e nem o começo dela. Não é verdade? Não é verdade? Pegue a aliança do seu dedo aí. Tenta identificar o fim e o começo dela. Você não sabe. Porque toda aliança que nós construímos, no conceito bíblico, ela é perfeita. Porque ela é um conceito divino, é um conceito das Escrituras Sagradas. É nós que corrompemos a aliança. É nós que corrompemos a aliança. Porque a aliança que Cristo fez comigo e com você, através da cruz do Calvário, ela é perfeita em si. Perceba o que o texto vai nos ensinar. Versículo de número 22. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isso é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos seus discípulos e todos beberam. E lhes disse: isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Em dois momentos a gente percebe que Jesus, ele dá o quê? Graças. Como que você vive com pessoas imperfeitas? Como que você vive? Porque eu sei, você sempre tem, eu me tenho em autoestima. Você não se tem em autoestima? Eu sou muito misericordioso com os meus erros. Mas com os erros dos outros,
Eu sou implacável. Eu sou implacável. Aqueles que trabalham comigo sabem. Eu posso esquecer alguma coisa, mas aqueles que trabalham comigo não podem esquecer absolutamente nada. Nada, nada, nada. Quando eu erro, foi um descuido. Foi um descuido e um descuido sem maldade alguma. Mas quando os outros esquecem e erram, são dolosos. São dolosos e maldosos. Eles têm prazer em me ver. Não é assim? Nós somos bondosos com nós mesmos, né? Mas com os outros nós somos... Mas como é que a gente vive com pessoas imperfeitas? Porque nós somos perfeitos. Né? Você percebe que em 2 momentos, Jesus, ele dá graça. Perceba. Os 2 verbos aqui, eles são diferentes. Os 2 verbos. Os 2 verbos, eles são diferentes. No entanto, eles são correspondentes ao verbo hebraico barak, que significa abençoar, louvar a Deus. O que nós fazemos para que o nosso coração não amargue diante das decepções que nós temos com as pessoas? Nós damos graças. Nós abençoamos as pessoas. E nós louvamos a Deus pela vida das pessoas. Sabe? Nós abençoamos a vida da pessoa. Porque é isso que nós cremos. Nós cremos que Deus nos chamou como povo de Deus para fazermos o quê? Abençoarmos a vida das pessoas. Então Deus nos chama para abençoar a vida das pessoas. Esse é o nosso chamado também. Mas não é somente esse o chamado. Nós também precisamos agradecer a Deus pela vida das pessoas. Então por isso que Jesus no Sermão do Monte disse que para você orar pela vida do quem? Pela vida de quem? Dos seus amigos. Dos seus brothers. Das pessoas que são legais com você. Então, as pessoas que são legais com você, você precisa lembrar dessas pessoas que são legais com você e falar assim, Deus, que essas pessoas continuam sendo legais comigo e abençoa mais ainda a vida delas. É isso que Jesus diz no Sermão do Monte para você? É isso que você faz. É isso que eu faço. Mas Jesus no Sermão do Monte diz para você orar por aqueles que te perseguem. Jesus, ele disse para você amar os seus inimigos. Sabe por quê? Porque nós convivemos com pessoas que ferem as alianças, que nos traem. Mas a nossa resposta não é uma resposta violenta. A nossa resposta é uma resposta de ação de graças, abençoando a vida das pessoas. E daí tem uma coisa interessante. Quando Jesus ele abençoa o pão, a gente deve se perguntar qual é essa bênção, qual o louvor e a bênção que Jesus faz. E geralmente os judeus faziam essa oração: bendito seja tu, ó Senhor, soberano do mundo, que fez o pão surgir da terra. Bendito seja tu, soberano do mundo. Soberano do mundo, que conhece todas as coisas, que governa todas as coisas, que é o rei de todas as coisas. Bendito é o Senhor, soberano, que cuida de todos os detalhes da minha vida, a ponto de fazer surgir o pão da terra. É esse tipo de louvor e de adoração que Deus espera de nós. É esse tipo de louvor e adoração que Jesus faz às pessoas que o traíram. Agora veja. O texto, então, fala da aliança. E eu gostaria de encerrar com isso. Existem 2 palavras gregas que capturam a forma essencial o conceito de aliança. Quais são esses termos
que nos ajuda a definir com precisão o que significa estabelecer uma aliança. E daí, um dos comentaristas que eu li diz o seguinte: a palavra grega sunteke, geralmente traduzida como acordo ou aliança, é a palavra corrente, que seria a palavra certa para o evangelista colocar no termos da aliança. No entanto, a Septuaginta opta por usar diateque, talvez para evitar a ideia de um acordo negociado entre duas partes iguais. E aqui está o segredo. A aliança que Deus está fazendo e que faz comigo e você em Cristo Jesus não é uma aliança entre duas partes iguais. Porque a aliança que eu faço com a minha esposa é uma aliança entre duas partes iguais. Duas partes iguais, dois pecadores. Mas a aliança que Deus faz comigo e com você não é feita entre partes iguais. No Antigo Testamento, a bereti de Deus, que é a aliança com o seu povo, é sempre uma iniciativa divina, elaborada e executada exclusivamente por Deus. Isso ressalta a soberania e a graça de Deus em estabelecer e manter a aliança sem qualquer necessidade de ajuste ou barganha com o ser humano. Deus estabelece uma aliança perfeita com pessoas imperfeitas. E você não precisa fazer absolutamente nada, barganhar, porque Ele estabelece uma aliança perfeita com pessoas imperfeitas. E eu gostaria de ler com vocês o texto do profeta Jeremias, que diz o seguinte: vem dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança, um beret, com o povo de Israel e com a nação de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, os seus antecessores, quando os tomei pela mão para os tirar do Egito. Uma aliança que quebraram, embora eu fosse o marido para eles, declara o Senhor. Essa é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei em seu íntimo e a escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Declara o Senhor, porque eu perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Qual é a aliança que Deus faz comigo e com você? É uma aliança de perdão, aonde Ele não lembra mais do quê? Dos meus pecados. Sabe o que é bom nisso, gente? Você não é vítima. Você não é vítima, porque você é alguém perdoado. Você é alguém amado. Deus fez uma aliança perfeita com nós, pessoas imperfeitas. Então, por isso que hoje nós podemos partir o pão e beber o cálice. Porque não é sobre você. Eu sei, a nossa cultura diz que o evangelho é sobre nós. É sobre você ser o centro e Jesus e Deus estarem ao entorno de você. Não. O evangelho de Cristo Jesus, a aliança que Cristo Jesus faz conosco, não é sustentada por você, pela sua bondade, pelos seus méritos. A aliança que Cristo fez com você é sustentada pela fidelidade dele, pela bondade dele, pela graça dele, pela misericórdia dele. Então você não é vítima dos seus pecados. Você é alguém perdoado dos seus pecados. Você é alguém amado. Você é amado.
Essa é a graça que você não perde. Essa é a graça que você não perde. Ela foi oferecida a você não porque você é bom. Ela foi oferecida a você porque Ele é bom. E nada do que você faça na sua vida, na sua história, vai deixar ou vai apagar o amor de Deus por você, porque não é uma troca. Não é uma troca. É constrangedor, não é? O apóstolo Paulo vai dizer que o amor de Cristo nos constrange. Por isso que nos constrange, porque nós somos amados independente de nós. Eu me sinto constrangido a esse amor. Eu sei que não sou eu, porque eu sou imperfeito, porque eu tenho falhas, porque a maior parte do meu tempo, muitas vezes, eu sou uma máscara, um personagem. Mas eu sei que em Cristo eu sou amado. Eu sei também que em Cristo você é amado. Apesar de você. Porque eu sou amado em Cristo apesar de mim. Que tal você fechar os seus olhos? Abaixar a sua cabeça? Oremos. Pai, nós queremos te agradecer pela tua bondade, amor, misericórdia. Por tudo isso que nós encontramos, ó Deus, no Senhor somente. Somos teus filhos, amados e perdoados. Os nossos pecados estão apagados. Queremos te agradecer, ó Deus, profundamente, por tudo que o Senhor fez nessa manhã nos nossos corações. Obrigado, Senhor, por nos lembrar continuamente que o Senhor nos ama. Obrigado, Senhor, por nos lembrar do sacrifício de Cristo Jesus, por este sacramento. Quando comemos e bebemos, entendemos, ó Deus, compreendemos a profundidade do teu amor e da tua graça, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor neste momento. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.